alô, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente o momento que você está assistindo, como eu sempre digo, tem pessoas que assistem até de madrugada. Mas o encontro inteligente, como sempre, com pessoas inteligentes, hoje traz a Adriana Jesus. Ela vai se apresentar, mas toda vez eu sempre faço uma pegadinha e faço uma pergunta que a pessoa não espera. Então, só esse aviso já mexe com a adrenalina. Então, ela não está sabendo. Realmente aqui não tem roteiro, não tem censura. Inclusive, é claro, se ela quiser fazer alguma pergunta para mim também, ela tem liberdade. Adriana, me explica. Bom, você vai se apresentar, mas quero já de cara fazer uma pergunta para você, que no fundo é uma saudação minha para você. Uhul! Eba! Que ótimo! Agora você explica para todo mundo o que é o Uhul, Eba! Que legal! E se apresenta, por favor. Então, obrigada, Mário. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando para esse público maravilhoso que é a sua audiência. É um prazer falar do EBA! Uhul! O EBA, excelência, é um acrônimo, né? Excelência baseada na atitude e no amor. E o Uhul, unidos, humanizados. Então, são os meus gritos de guerra quando eu me deparo com uma circunstância não favorável, eu lembro do meu propósito e esse grito de guerra me encoraja a seguir adiante. Então, repetindo, vamos. Eu falei Ru, Eba e você falou Eba, Ru. Qual que é a ordem correta? Eu falo Eba, Uhul. Eba, então eu bato palma. Eba, Uhul! E é Uhul, unidos, humanizados. Porque eu trabalho com a humanização, que é a metodologia que eu sou autora, então eu criei esse que juntos nós todos sabemos, eu faço questão de reforçar, nós somos muito mais fortes, então unidos, mas de qualquer forma, não, humanizados. Que aí, se for o caso, eu entro nesse detalhe. E o EBA, excelência baseada na atitude e no amor. Bom, falam, você eu sei que tem uma formação na área de psicologia e também tem outras formações que complementam todo esse trabalho que você faz. Dá para resumir um pouquinho quem é a profissional Adriana? Sim, eu tenho 30 anos de experiência profissional na área, eu diria, da educação e da gestão. Tá? São as áreas que eu sou apaixonada. Da psicologia, a minha graduação, onde eu atuo, inclusive, como psicoterapeuta, eu tenho a clínica. E durante esses 30 anos, eu tenho me dedicado muito fortemente à área corporativa, dentro do ramo da psicologia. Então, eu fui executiva há 12 anos, a Unilever foi minha base, onde eu fiz uma carreira e sempre sonhei em empreender. E em 2000 eu fundei a Multitalento, que é a minha consultoria de desenvolvimento humano. E estou, então, nela trabalhando sempre com treinamento, palestra e coaching. É isso. Então, eu hoje, esse ano, eu me formo como teóloga, que é a minha segunda graduação, tenho algumas pós-graduações na área da psicologia de educação e fiz também em aconselhamento, agora pela teologia. Enfim, amo estudar, trabalho com isso, essa é a Adriana. Agora, como é que você, como você disse, está em fase final no curso de teologia? Sim. Como é que isso se junta? Ou seja, por que você foi buscar a teologia como algo a complementar aquilo que você já faz? Adoro essa pergunta, Mário, obrigada por fazê-la. Eu sempre tive, desde muito jovem, até pela minha personalidade, uma visão sistêmica, integral. Eu gosto dessa visão ampla e não bitolada, restrita. Eu digo o seguinte, nós humanos, nós temos um funcionamento, a humanização também fala disso. Nós somos pensamento, sentimento e ação. Então eu digo assim, o pensar é a filosofia, o sentir é a psicologia e o agir é a teologia. Então a teologia, para mim, ela nos dá os princípios do bom convívio humano para que tudo nos vá bem. São as regras do jogo. Agora, tem algumas perguntas que eu vou fazer para clarificar, porque muita gente pode ficar na dúvida. Quando se fala em teologia, normalmente há uma ligação direta
pelo menos na interpretação de grande parte das pessoas, com religião, com aspectos ligados à religião. Dá para você explicar, eu sei que não é a mesma coisa, mas dá para você explicar como a teologia você definiu ligada à ação e a religião ela é ligada mais a uma crença? Como é que essas coisas são na realidade e por que as pessoas confundem que estudar teologia é estudar religião? Então, o que eu te diria, a religião, ela tem muita interferência do homem, tanto que nós vimos o quanto de denominações nós temos no Brasil, mais de 50 mil. Então, são denominações... 50 mil denominações de religião? Igrejas diferentes e denominações diferentes. É um absurdo, assim, a complexidade. Quem cria, quem funda, são homens. Para todas as linhas religiosas, sim, nós temos... porque, você desculpa eu ter te interrompido, é que quando a gente fala em igreja, normalmente a gente associa com o catolicismo, com a igreja, basicamente, a religião cristã. Mas existem outras religiões onde não se chama igreja. Não. Isso está também dentro dessas 50 mil ou você só falou das igrejas mesmo? Não, tudo que você imaginar hoje de denominações, que são os nomes dados para igrejas. Então, tem do sétimo dia, tem do amor de Cristo, Jesus salva. Cada um pode pegar um CNPJ ou constituir uma igreja. E assim é o nosso país. A teologia, e aí me atendo a isso, que é o que eu fui estudar, não a religião, mas a teologia, o que eu estudo, onde eu escolhi estudar, é estudar a escritura bíblica, entender muito do evangelho e a origem da religião no mundo, como é que aconteceu antes de Cristo, inclusive. Então, eu gosto desse tipo de conhecimento, eu acho ele útil, relevante. E o que eu faço com isso? É claro que eu vou usar o meu crivo, porque eu naturalmente sou filosófica, tá? Que é a minha terceira faculdade que eu começo ano que vem é a filosofia, e aí vou estar bem feliz. E o que é a filosofia? Então, deixa eu só fazer um parênteses para seguir na teologia. Quando eu falei da filosofia, o pensar, porque a filosofia só sei que nada sei, né? Como já diz o nosso sábio. Só sei que nada sei. Então, assim, essa arte do pensar, de indagar, que você falou de pessoas inteligentes, o que nos torna inteligentes? Mais importante do que a resposta é uma boa pergunta. E a indagação, ela é da natureza filosófica. Muito bem, então, isso é algo que sempre me instigou, puxa vida. E aí eu sou questionadora por natureza. E desde jovem eu olhava, nossa, vou para a igreja católica, o padre tem um jeito de falar que eu não entendo, que eu acho difícil, e não me conecta. Sou obrigada a ir à igreja, mas não acho aquele lugar legal, porque eu não consigo entender. E eu cresci assim. Quando eu me tornei uma adulta, com maior discernimento, com essa questão do arbítrio e da escolha, eu comecei a pesquisar o que mais existe, que outras pessoas, quem fala do espiritual. E aí eu fui conhecer, tem igreja batista, tem a igreja protestante, tem todas que vocês conhecem, que eu não vou me alongar para a gente não perder o nosso foco aqui. E aí eu percebi claramente o quanto tem interferência do homem para falar de religião, porque a religião tem a ver com isso. Eu quero doutrinar dentro de um princípio que eu acredito que é a minha interpretação do evangelho de como deva ser. Então, a gente sabe que para os tempos atuais, tem igrejas que dizem que a mulher tem que sentar de um lado da igreja, o homem tem que sentar de outro, ela não pode cortar o cabelo, ela tem que usar saia, não pode ver TV, enfim, tem todo um protocolo a ser cumprido. Tem pessoas que se conectam com isso e se engajam, e aí eu vou seguir isso. Só que quando você lê a escritura bíblica, não faz menção a isso. Não existe isso em lugar nenhum das 2.500 páginas falando sobre isso. E isso começou a me preocupar quando eu li a Bíblia toda. Eu falei, opa, como assim? Eu estou pegando o manual do construtor e está diferente do que eu estou ouvindo. Eu vou estudar teologia. E foi o que eu fiz e é o que eu faço. E aí eu tenho curtido de falar, então, da espiritualidade. Então, quando eu falo teologia, eu estou falando muito mais de um caráter e de um estilo, um princípio de vida. Como eu quero viver. E aí eu gosto muito, né, de não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. E para mim o máximo que eu amei, porque como psicóloga, que foi minha vocação original, querer fazer psicologia foi minha escolha primeira,
meu primeiro amor, vamos dizer assim, eu sempre pensei na O primeiro amor nunca se esquece, Nunca né? me esquece. Eu pensei assim, o que que me leva a fazer psicologia? E eu, jovenzinha, pensava, eu preciso aprender sobre autoestima. E eu creio que a autoestima é o fio da meada da vida. Porque ela que vai me dar curiosidade para me cuidar, para me conhecer, porque a minha estima por mim vai querer saber quem eu sou e respeitar quem eu sou. E aí eu amarro agora com a teologia que diz: amar o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não tenho autoestima, como que eu vou te amar? Então essas coisas para mim conversam muito, Mário. Percebe? Realmente, como é que eu vou transbordar na tua vida no sentido de pedir desculpa quando eu erro, quando eu abuso da sua boa vontade, porque eu me sinto confortável na tua presença e o preço que você paga por isso muitas vezes é a minha negligência com você. Então, como é que eu me recomponho nesse lugar? Então, eu creio que o princípio teológico me ajuda nisso, porque não é justo, não é bom, não é agradável, não é correto. E mais do que muitas vezes a psicologia, porque nós temos um ego vaidoso que, se a gente não cuida, numa sociedade capitalista da imagem, que preza pela aparência, eu vou para o narcisismo, e o narcisista tem muita dificuldade de pedir desculpa, ele não erra, ele é o gabarito do universo. Então, a teologia é um freio moral muito importante nas minhas atitudes para comigo e para com o outro. Então, não Então, sei mas se... aí a teologia entra não só no sentido de você se incorporar com a teologia, os preceitos da teologia para a sua relação com a humanidade, ao mesmo tempo fazendo parte do trabalho que você desenvolve, querendo traduzir este tipo de interpretação, digamos assim, alongada, mais holística, para aquelas pessoas que você atende. É isso? Sim, porque, de novo, que eu gosto da teologia, eu faço questão de dizer isso para vocês, e de novo, linkando a teologia e a psicologia, que você me perguntou como que entrou essa relação, para que serve isso, por que você resolveu fazer a teologia, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, ela se complementa. Porque, por exemplo, a autoestima é um elemento super importante para a psicologia. Eu falei agora da teologia, não é? Da questão de amar o próximo como a mim. Ninguém dá o que não tem, é preciso ter para dar. Então, se eu não tenho estima por mim, como eu vou te estimar? E a psicologia, ela fala muito dessa questão da identidade, do ego, quem você é, ter essa consciência do eu e aprofundar o autoconhecimento para reconhecer este eu individual, singular, único e respeitar essa personalidade no convívio com o outro, porque assim eu consigo respeitar a singularidade do outro. Então, veja, quando eu falo da autenticidade, da autoestima, imediatamente me vem outro atributo muito importante, que é a autenticidade. Né? Quando eu tenho autoestima, eu reconheço que eu sou um ser humano, e aí eu vou falar também da humanização, que é a linha que eu sou autora aí sobre o que eu defendo. Eu reconheço que eu sou falha. A teologia fala que a gente é falho, que a gente é dependente de Deus, que só Ele é perfeito. A psicologia, o tempo todo na terapia, no processo analítico, a gente flerta com a vaidade narcísica, que quer nos enganar e nos desumanizar, portanto, dizendo que a gente é Deus, que a gente sabe tudo. E que se a gente não sabe, a gente dá desculpa, ou a gente se justifica, ou a gente joga na conta de alguém. Ah, é porque o outro não fez, o meu pai não me ajudou, a minha mãe foi dura comigo. A gente terceiriza. E fica infantil. Fica vítima, fica refém. Só que a teologia vem e fala que foi para a liberdade que eu vos libertei. Então, que papo é esse de vítima? Ela reafirma dizendo que você tem o livre-arbítrio para fazer escolhas. Então, peraí, eu estou escolhendo ser vítima, porque eu sou liberto. Então, essas coisas se conversam muito, e aí eu olho para a teologia na minha vida, na vida das pessoas que eu conduzo, que eu mentoro, faço coaching, ou psicanálise, seja lá o treinamento, eu uso a teologia como sabedoria de vida. Que são palavras carregadas de utilidade, de bom senso, de sensatez, de discernimento, que é o que é fundamental para que a gente tenha uma vida do jeitinho que cada um de nós quer. Uma vida com paz e realização, não é? E aí eu quero trazer uma palavra que ela
ela é impactante para quem não conhece, mas me parece que ela seria o resultado final disto que você está nos desenhando, que é o conceito da egrégora, né? Uhum. Essa ideia de egrégora é a ideia de que as pessoas juntas elas fazem mais, né? Elas alavancam. Então você está dizendo que se cada pessoa dentro, eu vou resumir aqui, né, para não usar tudo que você falou, mas se cada pessoa ela conseguir crescer na autoestima, ela conseguir ter um melhor conhecimento de si e saber conviver com o próximo sem se vitimar, quando você coloca várias pessoas em conjunto, você vai ter o que a psicologia positiva quer que aconteça, que a gente vá para frente olhando positivamente. Note que eu não quis usar aqui uma terminologia, digamos, técnica, mas apenas o conceito, né, para que fique claro a ideia de que juntos podemos mais. É Nossa, isso? é isso. Por isso que eu falo dos unidos, mas de que forma? Unidos de que forma? Humanizados. Com essa consciência que você acabou de descrever super, com muita clareza. E também teologicamente, e aí psicologicamente. Não é bom que o homem ande só. A mulher feita da costela, vamos dizer, tá? Para quem gosta de história, para quem não acredita, vamos pensar pelo menos na história. Né? Eu vou contar um storyteller aqui de Gênesis. Então, não é bom que o homem ande só. E foi feita a mulher da costela, para que a gente seja uma egrégora. E aí, Abraão, um dos grandes homens da história, foi dito que ele seria pai de todas as, de muitas nações, muitas tribos, várias tribos. Nós temos 12 tribos lá no Antigo Testamento, para andar junto, divididas, cada uma fazendo uma parte do trabalho, para que tudo vá bem novamente. Isso teologicamente. Na psicologia, falando desse conceito da egrégora, ou de estar junto, da convivência, do quanto é fundamental, pesquisas comprovam que o bebezinho ou o animal, que antigamente se fazia pesquisa, né, na tempo de Skinner, com macaco, com rato, com, enfim, com animais, comprovam que o filhote, quando ele é alimentado pela mamadeira e não tem o contato humano, ele morre, ele definha. Então, a egrégora ela não tem só esse aspecto intelectual, dos talentos, do meu talento ao seu serviço, que é super importante, é super nobre, e a gente deveria, sim, se preocupar em descobrir os talentos para fazer uso pleno deles, chegar no nosso máximo, para ter uma vida digna, de satisfação, realização e bem-estar, isso é muito bom. Mas tem o contato humano, que a pandemia veio escancarar o tanto que as pessoas estão ansiosas, angustiadas, mais abatidas, algumas depressivas ou muitas, por conta do isolamento, da dificuldade do abraço. Imagina, você encontra a tua família com culpa já, com medo, não só por você, mas principalmente pelo outro. Vai que eu não tenho sintoma e eu estou contaminando o meu avô, a minha mãe, o meu irmão ou alguém. Então, de novo, para falar da egrégora, esse aspecto não só prático do modus operandi viventes do Homo sapiens, mas essa questão do amor, do afeto, do cuidado, do abraço, do estar junto, que a gente está sofrendo essa perda, que é uma perda. Aliás, como você, digamos assim, o próximo passo é para a filosofia, né? Sim. Você sabe que normalmente você que dá muito treinamento, em algumas vezes a gente cria o grupo num círculo, né? Um semicírculo, na realidade, né? Em que as pessoas estão de frente para quem está sendo instrutor e uma para outra. E eu costumo dizer que naquele instante, em várias palestras ou workshops, né, eu costumo dizer que nós ali estamos formando uma ágora para se criar uma egrégora. Então, a egrégora a gente já falou que é essa soma, e a ágora é o nome que se dava já né, para os filósofos que se reuniam e estavam lá para discutir algum assunto e tentar
numa troca de conhecimentos, ou numa troca de ideias e opiniões, né, caminhar para um conhecimento maior de todos eles. Então, agora você vai trabalhando com a filosofia, você vai, para os seus alunos, você vai criar uma ágora. Maravilhoso, é isso, é exatamente isso. Mário, eu tenho uma tela mental, eu faço as minhas projeções mentais, eu faço minha visualização, psicologia positiva, neurociência fala, pensamento é comunicação, comunicação gera sentimento, sentimento vira realidade. Então a gente tem que orar e vigiar aqui, né? Que a escritura fala orar e vigiar, e o povo fica o quê? E eu digo, os pensamentos, gente, porque eles comunicam o seu destino. Então, orar e vigiar, porque a sua próxima atitude nasce no teu pensamento de agora. Eu penso algo, eu sinto, eu acho. Eu penso, oba, hoje é dia de encontrar o Mário e toda a galera dele. Eu sinto que entusiasmo. E a minha atitude, tô aqui, cheia de... Ainda bem, hein? Pior seria se viesse toda cabisbaixa e falar, poxa, mas que rolo que eu me meti, agora como é que eu fujo dessa? Não, meu querido, impossível. Eu estou aqui focadíssima na missão, conectado com um homem incrível que está impactando, alcançando e transformando vidas. Então, uma honra estar com pessoas como você. Eu me sinto muito viva. Então, olha, penso, oba, hoje tem Mário, sinto entusiasmo e ajo com motivação, com disponibilidade, com alegria. Agora, eu posso pensar, nossa, segunda-feira, eu sinto angústia, o que eu faço? Eu ajo como? Apatia, não ajo. Eu me arrasto. Então, tudo está aqui. Então, isso que você falou, eu sempre projetei uma tela mental, quando eu comecei a estudar teologia, que eu me inspirei em Cristo, em Jesus. Porque ele sempre fez dessa forma que você acabou de descrever, a roda, o círculo. Ele não colocou cadeirinhas, os mais importantes, os escribas, os fariseus, doutores da lei na frente e os menos abastados no fundo. Não, roda, sentar com o povo. E eu sempre concebi o conceito de igreja, que é a comunidade de Cristo, o povo de Cristo, querendo a missão em ação, porque não é só teoria, não é? Eu penso assim, igreja para mim é uma comunhão, uma egrégora de pessoas com o propósito comum de abençoar vidas. Então a gente vai ter um projeto, um plano de trabalho, a gente vai abençoar o quê? Quem? De que forma? Estratégia. Vamos pegar a comunidade aqui né, a nossa periferia X e vamos fazer uma visita lá, entender quais são as maiores dores e necessidades dele, é calçado, é remédio, é medicação, é alimento. Olha que legal. E a gente vai a campo. É muito difícil você ver igrejas fazendo isso. Normalmente tem os missionários que fazem, então fica assim, é um grupo específico, quando isso deveria estar em cada um de nós, essa consciência. Então, esse conceito da roda, eu faço parte, eu estou na roda e a roda está em mim. Percebe? Eu incorporo. Aliás, essa expressão me lembra, eu estou no todo e o todo está em mim. Sim. E essa é uma expressão que vem, ela já teve, pelo menos nas leituras que eu fiz, várias origens, mas tem uma em particular que eu me lembrei agora de te perguntar, é a famosa Tábua de Esmeraldas, Hermes Trismegisto, que teceriam, digamos, as leis herméticas, as mais antigas leis da natureza humana, tem várias interpretações, e que elas seriam as leis que mostram como que a humanidade é e como ela se comporta, isso independente de crenças religiosas. Esse é um assunto que eu acho muito interessante. Então, eu me lembrei disso agora com tudo isso que você falou. Então, eu faço a pergunta. Na sua visão pessoal, uma coisa tem a ver com a outra ou não tem nada a ver? Como é que você interpreta essas chamadas leis herméticas? Eu absolutamente tudo, porque isso eu acho lamentável, que tem a ver com a nossa ignorância e nosso egoísmo humano. A dor da fome na Etiópia, ela vai reverberar aqui. Então, essa história de fechar o vidro no semáforo, porque eu não quero ser incomodada pelo pedinte, como se isso não voltasse contra nós, é uma ilusão. Porque a gente está conectado, nós somos interdependentes, mas poucos de nós temos essa consciência. Uma dor na minha unha,
ela abala a minha produtividade, a minha capacidade de pensar e de me locomover para o meu destino. É a mesma coisa você olhar para o nosso corpo. Se eu perder um pedacinho, um tampão aqui, ó, desse dedinho, ele vai me causar sofrimento no meu bem-estar, naquilo que eu vim para ser. E o quanto que por a gente desconhecer e ignorar realmente essa verdade, a gente não cuida. A gente acha que é frescura, que é bobagem, a gente julga ao invés de empatizar e acolher, que é o que, de novo, a humanização, ela traz esse olhar. Seres humanos, por serem humanos, dotados do sentimento, não só da capacidade de pensar, mas de sentir, eles sofrem, eles sentem. E o que a gente faz com isso? Muitos de nós, não, isso não tem nada a ver, é lá do Iraque, derrubou a torre, não tem nada a ver com isso. Uau, qual a minha parte? Como a pandemia? Foi a China. Qual é a minha contribuição para gerar a ganância no mundo, porque eu também consumo demais, eu sou ingrato, eu não dou valor para nada, nem lembro da natureza, não é verdade? A gente nem lembra. Agora, dentro desse conceito, né, a gente tem alguns aspectos que tem a tal da lei da causa e efeito, né? A gente tem aquelas leis Semeadura. Como? Olhei para semeadura na teologia. Exatamente. Todo movimento ele é cíclico, portanto, ele se renova, né? E na natureza a gente vê isso o tempo todo. Então, existem questões que elas são remetidas para a natureza. As marés, por exemplo, as estações do ano, elas são movimentos que se renovam. Então, isto faz parte da natureza e o ser humano está inserido dentro desta realidade. Então, quando a gente fala em humanização, essa é uma pergunta. Você não acha que parte de todos os problemas da desumanização nascem na medida em que a gente se distancia destes conceitos da natureza? Perfeito, com certeza. Essas coisas que fazem parte da natureza, que é a nossa casa, onde a gente está lá dentro. É exatamente isso. É a gente ter um burro na ponta da faca, não entender quem somos. Quantos de nós sabe responder quem você é? É interessante, né? Porque a humanização fala disso. Olha aqui, ó, impressione sendo quem você é. Impressione, gente, aqui tem uma foto com um olhar, fazer da íris, né? Da nossa, eu poderia pôr um polegar. Impressione de deixar a tua marca, tá? Que é única. Quem você é? E aqui eu falo nesse livro de pesquisas, quanto foi frequente para mim em sala de aula de jovens de universidade, em grandes empresas, corporações, que no meu site, quem quiser entrar lá para ver, que eu não vou falar aqui, mas ou para a terceira idade, que eu sou professora, quando eu pergunto, quem aqui se sente confortável para falar quem você é e quais são seus dons, levanta a mão. É muito triste. No máximo 2% da sala levanta a mão. Então é isso, é uma desumanização. Quando eu não sei quem eu sou, como é que eu vou entender ciclo de natureza? Eu fico querendo ser quem eu não sou. Eu finjo. Por isso que eu falo da autenticidade, sabe, A Mari? gente é educado para viver papéis, é isso? E tudo E ao viver o papel na realidade, eu passo a ser um ator, né, que não está vivendo o meu papel e vivo os papéis que, de alguma maneira, o meu entorno me obriga a atuar. E o livre-arbítrio que eu tenho de não fazer isso, nem sempre eu exerço, porque, por alguma razão, eu acabo me limitando. E, ao me limitar, eu gero uma baixa estima. Uma baixa autoestima, né? Então, esse é um ponto importante que você traz, porque é bacana, importantíssimo a gente fazer papéis. Seria inadequado, e eu diria até inconveniente, eu ser totalmente eu em todos os ambientes. Porque, de repente, eu tenho uma personalidade espontânea que não cabe dentro de uma corporação tradicionalista. Eu estaria ferindo aquela comunidade pela minha espontaneidade. Eles viriam isso como falta de respeito. Então, o papel,
eu acho que faz parte da evolução humana, a gente ter essa capacidade de usar a inteligência e sacar que não cabe isso, não comporta, tá certo? O papel materno não cabe ser amiga do filho. Então, os papéis, eles são super importantes para que a gente... Eu vou invadir aí esse seu comentário pelo seguinte, muitas pessoas que principalmente crescem na vida, né, eu tenho na carreira profissional, elas acabam assumindo aquele papel que ela está como se ela fosse aquilo. Então, você virou diretora da empresa. Então, a partir dali, você vive o seu dia a dia como um diretor e não sabe ou não aprende a discernir que o papel que você exerce como diretor, ele amanhã pode mudar. Ou você pode ser demitido, ou você pode ir para uma outra empresa, outro cargo. Ou seja, você não é aquele cargo que você ocupa. Agora, você exerce um papel em função do que o cargo exige. Esta diferenciação, eu acho que é o que mais pesa e faz judiar a cabeça dos jovens e dos profissionais que não estão preparados para viver essa questão de quem eu sou e que papel eu estou exercendo, e saber que aquilo não é a mesma coisa necessariamente. Perfeito. Você colocou super bem, é isso mesmo. Agora eu entendi o seu ponto de vista, porque então, os papéis, essa capacidade de entender o meu papel é maturidade, não é? É o que você falou. Então, muitos de nós não temos essa maturidade, a máscara de um determinado papel cola. E fica muito inadequado, porque daí o diretor numa empresa chega em casa, ele é pai, mas ele quer agir como diretor da esposa, do filho, e fica insuportável. E esses profissionais relatam, eu me sinto um estranho no ninho, porque eu chego, mas não chego, não sou bem-vindo. E não é, porque a gente não quer o diretor, a gente quer o marido, a gente, que eu falo me colocando no lugar das pessoas, eu quero o marido, eu quero o meu pai, e não o diretor que fica fazendo o procedimento, olha, a mesa tem que ser assim, o prato, porque otimiza o sistema, o processo, aqui apaga a luz, porque... Sabe, você fala, Jesus. Então, nesse aspecto, sim, eu concordo com você. Eu acho que um dos grandes problemas é que as pessoas passam muitas horas no trabalho e elas não têm essa visão da humanização de novo, porque para eu ser humano, eu tenho que cuidar de alguns pilares na minha vida, que não é só o profissional. Tem o pessoal, tem a saúde, tem a finança, tem o espiritual, no mínimo. Vamos falar desses, tá? Pra gente. E as pessoas investem tudo no papel profissional. Ficam muito desenvolvidas naquele papel, condicionadas. E quando vão para esses outros lugares, a saúde está ruim, o convívio familiar lastimável, a espiritualidade nem ouviu falar e acha chato, e a pessoa começa a adoecer. Tem uma conta bancária, se não tem, quer ter, sofre porque ainda não tem. E o que eu faço para ganhar mais, para ter o carro da empresa, o maior bônus? E quando chega lá, descobre que o colesterol estourou, que quase infartou pela pressão 18/12, porque não cuidou das outras questões, porque colou essa máscara nesse papel. É fato. Eu trabalho muito forte com um grupo de alta performance, e eu vejo isso. Eu estou conduzindo uma série agora chamada O Segredo da Superação, e o primeiro episódio eu falei do autocuidado. Que alta performance é essa que eu estou o tempo todo olhando para o outro, para o que o meu cliente, chefe, filho, mãe, seja lá quem vocês quiserem que vocês estão, eu quero servir com excelência. Que bom, é lindo. Mas escuta, e quem cuida de você que é alta performance? Onde é que você tem retaguarda? Aonde é que você encontra? Por quê? Pessoas produtivas que exercem muito bem os papéis e que cola, que é o que você acabou de dizer, elas são vistas pelos demais, você não tem falta de nada. Então, é assim, você é inesgotável. Ninguém precisa cuidar de você. E aí, de novo, a humanização vem lembrar você, que é alta performance, que você precisa comunicar para os outros que você é humano. Aliás, você já... para quem nunca entrou no Instagram da Adriana, no finzinho aqui do vídeo vocês vão ver lá o Instagram, depois vocês entrem. E ela tem várias coisas que ela publicou ali no Instagram, entre elas algumas gravações, algumas mais curtas, outras mais longas, falando exatamente de superação e de uma coisa que eu vou pedir agora que ela avance. Ela falou rapidamente, mas eu vou pedir que ela avance, que é o seguinte:
nem todo mundo que alcança a excelência e o sucesso consegue se manter. Ou seja, você ao chegar no sucesso, você tem que entender e assimilar que aquilo não é por si só perene. E muita gente acaba, por algumas razões, perdendo esse status. Adriana, você está vendo que eu pesquisei tua vida. Obrigada pelo cuidado. Explica para a gente como é que é esse mecanismo de se atingir o sucesso e perder o sucesso, muitas vezes até inconscientemente. Muito legal. Como a gente estava falando agora há pouco, a vida é cíclica. Primavera, verão, outono, inverno. Nascimento, maturidade, envelhecimento, morte. Não é? Essa é a natureza. Se a gente resiste a isso e se apega, e aí é o problema, o apego, você afunda no apego. Tudo que é apego é o passo da ruína. Apego. Então, essa é a primeira palavra que eu queria deixar aqui. O apego tem a ver com a negação da mudança, é isso? Você se apega a algo e nega mudar. Isso. Eu me apego a uma situação específica e não consigo perco a adaptabilidade, que a maior importância, os que prosperam não são os mais inteligentes, são os mais adaptáveis. Não importa o quanto você sabe, é como você usa o seu conhecimento. É um conceito darwiniano, né, da adaptação. Super inteligente, que funciona na vida da gente, vale até hoje, não caiu, não está fora de moda. Ele perpassa os tempos, porque é sabedoria. Sabedoria, assim, ela não é filosofia, ela não é psicologia, ela é plena, ela é pura, ela é contundente, ela é exata. Fala, uau, não tem o que falar. A gente fica calado diante, você fala, eu me rendo. É uma rendição, não é? Tem gente que até reverencia, eu reverencio a sabedoria. Ela é suprema. E isso que a gente está falando aqui agora é a sabedoria, esse entendimento. Então, o apego é quando eu nego a adaptabilidade do ciclo da mudança. Veja. Então, por exemplo, a mulher é linda, ela é uma modelo, ela ganhou milhões fazendo fotos, desfilando, pousando nas capas mais lindas do planeta Terra, na Europa, nos Estados Unidos, só que ela vai fazer aniversário. Espero que ela deseje, que ela tenha saúde emocional para não querer se matar porque está envelhecendo. E se ela fizer aniversário, como na velhice, quando ela já não tiver aquele corpo maravilhoso, a pele maravilhosa, que ela não vai mais ser convidada para fazer a capa da revista e ganhar os milhões, como ela vai lidar com isso? É disso que a gente está falando, não é? Se eu entendi tua questão, né? Sim, é. E a gente tem os exemplos positivos, né? O caso brasileiro que eu mais acho notável é Fernanda Montenegro. Então, pois é. Que ela mantém uma lucidez, apesar do envelhecimento, ela manteve a lucidez, manteve a capacidade de trabalho e esteve sempre adaptada em cada momento da sua vida, e não só como atriz, mas até com a família, né? Então, eu acho que isso é a sabedoria que você está comentando e que não é tão difícil da gente trazer para o caso individual. Isso aí tem um fator importante. Veja, ela mantém até os cabelos brancos, né? Exatamente. E para as mulheres, gente, quantas de nós brasileiras damos conta disso? Começa por aí. Eu dou conta, tá? Para desespero da mamãe que pega no meu pé para eu pintar, mas eu sou uma dessas que não quero. O meu ninguém pede para pintar, não. Que ótimo, é um charme, né? Eu praticamente adoro. Agora, veja, o que é o ponto-chave? E aqui eu vou alertar as pessoas, sim, viu, Mário? Isso faz diferença na minha vida. Esse ciclo do sucesso, ninguém faz sucesso, ou um ou outro, para sempre, ganhando não sei quanto, bonitão bombando, bonitona, não é assim. Até porque muitos de nós cansamos, nem todo mundo é tão sociável, tão extrovertido, cansa da câmera, cansa da entrevista, cansa da maquiagem, cansa do esmalte, cansa do sapato alto, cansa de ser sorridente, cansa. Tem dias que você não quer ser sorridente. E aí? Isso é ser humano.
E aí eu vou dizer para vocês, o grande segredo do sucesso, da superação, da dignidade humana, tem a ver com esse autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu me apego a quem eu quero ser. Eu vou passar a vida inteira lutando para ser aquilo ali. Por isso que eu me apego ao cargo, à grana, porque eu tenho que ser aquilo ali. A minha identidade é baseada no que eu tenho e no que eu sei fazer, e não em quem eu sou, porque eu nunca estudei quem eu sou. Eu estou sempre preocupada na minha entrega, qual é a solução que eu resolvo, a solução que eu vou resolver para o outro, que ele está disposto a pagar, inclusive por isso, e o que, que eu tenho para mostrar o meu valor a partir do que eu tenho. A nossa sociedade nos colocou nesse lugar, e quem não pensa com profundidade vai no vai da valsa. Boi cabresteado para o matadouro. E aí que entra o segredo, que a terapia, sim. É a terapia, a psicoterapia, sim. É a meditação, sim. E a meditação pode ser na respiração, pode ser numa fala dirigida para te dar um bem-estar, controlar a ansiedade, um pensamento depressivo, como pode ser na própria oração. Eu vou ler Provérbios de Salomão, que é sabedoria pura. Eu vou ler e vou meditar. O que que aquilo comunica para o meu dia a dia? Isso é meditação, isso é autoconhecimento, isso é diretriz para uma vida real e não iludida, de faz de conta, porque eu vou pagar preço dessa ilusão. Depois da farra, vem a conta para mim e para você. É infantilidade, gente, a gente achar que não chega. Chega e com juros e correção. Então, a vida não é uma brincadeira, ela deve ser divertida, mas não deve ser tratada com banalidade. A gente precisa se debruçar. Então, separar um tempo na sua rotina, 1 hora por semana, no mínimo, aí vai, que já muitos não conseguem, mas a minha recomendação para você fazer uma psicoterapia, escolher um mentor para aquele tema específico. O meu tema específico, o meu gargalo hoje, eu não tenho disciplina para cuidar do meu corpo. Eu estou acima do peso, todo ano é a mesma coisa. Eu falo que vou começar. Agora, como você tocou no ponto, eu não acho, mas daqui que eu estou te vendo, não acho, mas admitindo que esteja, isso incomoda, porque você tem que pensar também o seguinte: esta questão só vale a pena você se preocupar com ela se ela te incomodar. Isso. Ou seja, eu acho que você, como a gente falou dos ciclos da adaptabilidade, etc., a gente, quando tem 15, 16 anos, 20, tem o tal do corpinho ajustado, o tempo vai passando, seja pela idade, pela atividade, ou até mesmo por alguma questão metabólica, você acaba mudando o corpo. E ao mudar o corpo, não adianta querer ter aquele corpinho lá de trás, porque aí você vai viver um problema emocional, e vai cair em depressão. Então, a questão que eu vejo, você deu esse exemplo, mas não só nesse, né? A gente tem que imaginar também até que ponto algo está me incomodando, ou aquilo é algo que eu estou trazendo para mim como uma regra social ou alguma coisa que estão me falando. Porque se alguém disser o seguinte: você está perdendo os cabelos, é legal, mas eu não vou fazer implante. Mas o implante ficaria bom, mas não vou fazer implante. Pronto. Mas aí é o outro dizendo, né, Mário? Não tem. Exatamente. Agora, se Você, né? para mim eu Isso. incorporar que aquilo vai ser legal, é outra história. Por isso é que eu estou comentando aqui para quem está nos ouvindo, que algo só deve preocupar se aquilo estiver incomodando você. Isso. Não porque alguém está falando. Agora, Isso. você tem que ter a capacidade de analisar quem você é, até que ponto aquilo é importante ou não, qual aquilo que prioridade tem na sua vida ou não, para poder tomar decisão e ter o livre-arbítrio, mas não se deixar levar porque a sociedade, ou porque todos falam. Isso. Só que essa capacidade de você analisar, nem todo mundo tem. Claro, claro. É isso que eu estou dizendo. Eu dei um exemplo, não é o meu caso, eu não tenho essa preocupação. Eu dei um exemplo que eu sei que muitas pessoas hoje sofrem com a questão de peso.
Mesmo sendo magros, tem pessoas que têm um conceito da perfeição corporal e que faz cirurgia e que corre risco e que gasta dinheiro com isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou dizendo assim, é um complexo seu, é uma dor sua. Então, o autoconhecimento, quando você investe, que eu acho que é a grande questão que você falou, a pessoa se apega ao cargo, ela fica naquilo, porque falta autoconhecimento, ela não sabe quem ela é. Por que é tão importante eu ganhar 1 milhão, 2, 5 milhões por 20, 100 milhões por mês? Para quê mesmo? As pessoas às vezes nem param para fazer essa pergunta, elas vão no vício, no hábito, lá da infância, quando tinha um complexo de inferioridade, queria provar para o pai, para a mãe, que ele tinha valor quando o pai chamava de burro. Você é imbecil, você não vai dar nada. E a pessoa não parou aos 40, 50, 60, 70 anos, fala, pera lá, mas eu estou querendo provar o quê? Para quem mesmo? E quem que te ajuda nisso se você está no batidão, viciado naquele hábito que você está repetindo há décadas? É um psicoterapeuta, sim. É uma meditação, sim, que vai te dar um insight. E é disso que eu estou falando, como que eu quero para todas as pessoas, sabe? Eu já investi na minha vida, dos 53 anos de idade que eu tenho, 16 eu investi em terapia. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, e que eu vivo mais em paz dentro de mim, e esse é um indicador de sucesso para a Adriana. Adriana, o que é sucesso para você? Conta para gente, meus queridos e queridas. É ter paz, é viver paz, sentir paz. Paz, não importa se a pessoa me ofendeu, falou uma bobagem, eu vivo a minha paz, eu olho para ele, eu aprendi isso com muita meditação, antes de chegar na teologia e ser cristã e sem bitola, porque eu não frequento igreja nenhuma, quem sabe um dia eu vou ter a minha, do meu jeito, mas assim, eu fui budista há 7 anos, eu fazia retiro espiritual, fazia meditação, eu fui espírita há 4 anos, eu fui católica a minha vida inteira, eu experimentei, eu abracei árvore, eu fiz montanha, trekking, olhava cristal, eu experimentei muita coisa na minha vida, sabe? A experiência é legal. E tem gente, credo, que horror, eu respeito se você acha credo, mas o seu credo não vai diminuir a pessoa que eu me tornei graças às experiências que eu vivi. E essa blindagem que muitos de nós não têm, Mário. Muitos de nós sucumbem a uma crítica, a uma fala do outro, ou a gente compra a briga e fica todo transtornado e quer dar na mesma moeda, ou a gente engole e adoece. E é isso que eu tenho defendido para ser sucesso sempre na vida. Queira amadurecer. E eu creio que o processo de autoconhecimento, que é facilitado sim por um profissional que você escolhe para te acompanhar, ele é acelerado, os caminhos são encurtados e você sente uma enfim, de volta para casa. Porque Eu vou caetituar, eu tenho uma... Normalmente, nas gravações, eu sempre deixo para falar lá no final uma coisa que eu vou emendar agora, vou caetituar no que você falou, que é do sucesso. Que é o seguinte, eu costumo dizer lá no final, e então vou falar agora. Eu gosto sempre de pensar em qualquer tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. Obviamente, você trabalha em função de alguém, né? Essa relação do trabalho é para gerar algo para alguém. E eu sempre quero contribuir com o sucesso das pessoas, da maneira como as pessoas interpretam o que é ter sucesso. Porque o sucesso não é um conceito universalizado em que todo mundo pensa da mesma maneira. Então, eu já sei que, por exemplo, se eu fizer um trabalho contigo, né, você tem uma expectativa que é a paz interior, é a harmonia. Agora, existem pessoas que o sucesso está sendo ainda medido por alguma métrica financeira. Então, eu olho hoje a minha prestação de serviço e de trabalho como uma contribuição ao sucesso de cada um, da maneira como essa pessoa interpreta o sucesso. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental e do que eu não abro mão, é que sempre respeitados os melhores princípios e valores. Porque não adianta alguém querer conquistar o sucesso a qualquer preço, a qualquer custo, e a gente vai ver que no final essa pessoa, naquela expressão famosa e popular, vai dar com os burros na água. Né? Exatamente. A gente tem visto isso, não é? A mídia tem mostrado isso o tempo todo. Bom, vou dar uma guinadinha aqui, já que você falou em filosofia, você certamente deve ter lá seus
as suas ideias, né? Que tipo de movimento filosófico mais te agrada, o que da história da filosofia te agrada. Mas, ligado a tudo isso que nós estamos falando, no final do século XIX, nós tivemos um filósofo chamado Schopenhauer, e que, inclusive, contemporâneo de Nietzsche, e o Schopenhauer era uma pessoa que não acreditava muito no ser humano, porque, para ele, o ser humano tinha um pecado que era capital. As pessoas lutavam para conquistar um objetivo, e quando conquistavam esse objetivo, imediatamente, ao invés de se apropriar do que conquistou e aproveitar, já estava atrás de outro objetivo. Ou seja, a sequência de vida das pessoas era pautada por atingir objetivos e não por aproveitar os objetivos que lhe tomaram tempo, energia e esforço para alcançar. Então, isto é o que a gente vê muito hoje nas empresas, conforme as pessoas vão galgando mais postos e passam a ter novas metas. Você que trabalhou em multinacional sabe disso. Se as pessoas não tiverem o mínimo de equilíbrio, elas vão entrar nessa pilha de objetivo atrás de objetivo e não vão aproveitar as conquistas que tiveram ao alcançarem os objetivos. Eu me lembrei disso, fui buscar na filosofia algo que diz respeito a tudo isso que a gente falou e não quis deixar de comentar e trazer aí para a sua abordagem. Como é que você vê isso? Então, eu vejo de novo, o ser humano, ele tem essa questão do ego, que muito exacerbado se torna narcisista e rapidamente é insatisfeito, porque quer sempre mais. É diferente, né? O nível de ambição é muito bom. Ganância já é o problema da nossa humanidade hoje. Nos tornamos gananciosos. É cada vez mais. O que falta? Inclusive a live que eu vou fazer segunda-feira para fechar 7 episódios. O poder da celebração. Eu preciso celebrar cada conquista minha. A gente esquece disso porque está sempre olhando o próximo. Então a gente não valoriza, somos ingratos. Ingratos uns com os outros, ingratos com a natureza, porque tiramos tudo dela. Somos extremamente ingratos. Insaciáveis, essa ansiedade, essa voracidade que a gente quer sempre mais, isso é doentio, e o planeta tá, nós estamos super doentes, né? A pandemia só veio mostrar isso porque agora tá aí. Então, o que eu penso, do ponto de vista da filosofia, eu digo assim, eu gosto muito quando Platão diz que aprender é mudar postura. A gente fala tanto da evolução tecnológica, da parte da medicina, tanta coisa a gente mudou, não é? Carros dirigindo autônomos, elétricos, smartphone, mas aprender a mudar a postura. A postura do ser humano melhorou do tempo lá da Cova dos Leões de Roma? Ele continua sendo um ser predador. A gente só mudou a roupa, mas o instinto está lá, primitivo. Isso é triste. E por quê? Falta filosofia, sim. Sabe, que aí você diz, o que você gosta da filosofia? Eu gosto da maiêutica, perguntas poderosas, cheias de sabedoria, que geram insight, faz a pessoa acordar para a vida, e que está faltando, não tem nem na escola. Poucas escolas, universidades fazem perguntas inteligentes, os professores ficam lá falando, e toma nota, e fica lá, se não tira nota boa, se você não botar vírgula e ponto, ao invés da ideia ser valorizada, a genialidade, a criatividade, a ousadia intelectual, a curiosidade intelectual, não. Eu gosto muito da maiêutica, que Cristo já usava, o cara mais inteligente do planeta e mais sábio, então eu vou copiar ele, benchmarking nele, e eu adoro o estoicismo, que lembra que eu vou cuidar do que eu posso, do que eu não posso, meu querido, entrega para a vida, para quem tem fé como eu, entrega para Deus, cuida do que é teu, para de ficar querendo abraçar, achando que você pode tudo, e ficar falando da vida do outro, atraso de vida. Para de se meter na vida do outro, toma conta da tua vida. Então, o estoicismo, ele fala disso, cuida do que é cuidável. Né? O que não é, para de se preocupar. E a gente gasta muito tempo com coisas... estou filosofando. Não, você não está filosofando, você está desperdiçando tempo precioso de vida, deixando de fazer algo útil e enchendo a tua cabeça de ansiedades que vão te adoecer.
Então, essa é a minha preocupação. Eu, como educadora, que eu acho que assim, a minha maior vocação é a educação, porque eu gosto de fazer pensar, eu gosto de fazer pergunta, eu respeito cada pessoa, acho que todo mundo tem uma genialidade incrível, muitos de nós está lá embotadinho, encoberto por um monte de sujeira, ruído que o mundo colocou, porque você ligou uma TV que você não devia num canal, um rádio que você também não te ajudou em nada, mas que você não está atento, e ninguém te alertou, porque estava ocupado, debulhando para trazer o alimento, ou para comprar mais uma televisão, eu não sei. Então, eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para alertar no meu cuidado com a educação, que a gente, está tudo em aberto para você. Amanhã não tem dono, ele pode ser seu. Agora, o que você está fazendo hoje? Qual é a ação que você vai tomar agora para você, para você ser a pessoa que você veio para ser? Não aquela que você colocou na sua cabeça que tem que ser para ser aceita por não sei quem. E para quê? Então, acho que essas perguntas são importantes. Eu gosto muito da maiêutica, porque ela estimula esse desconforto interno que nos leva à libertação, sabe? Eu acho que é muito importante a gente... Dentro dessa ótica, você diria que as mídias sociais jogam contra? Eu acho que é relativo. Eu gosto da relatividade Einstein, tá? Eu acho que é relativo. Vai depender do que você escolhe, porque tem gente muito boa, muito séria, viu, Mário, nas mídias sociais. Agora, você tem que garimpar. Ah, sim, tá. Eu concordo. Eu quero dizer essa ansiedade que as pessoas têm de acompanhar a vida das outras pessoas através das mídias sociais. Quando eu perguntei, eu fiquei limitado no meu pensamento a isso. Esse é um sintoma. Esse já é um sintoma, é uma mania, é um sintoma fruto de alguma questão psíquica interna que eu preciso ler. Por que eu estou olhando tanto para a vida do outro? Estou perdendo esse tempo olhando para a vida do outro para me sentir cada vez pior, menos, inferior, é para confirmar uma crença de não merecimento, de insignificância. Que tipo de soldado ou guerreiro você vai ser com esse tipo de energia? Que batalha você vai vencer? Mas nem com a pernilongo no quarto. Eu vou colocar agora aqui embaixo. Eu não me lembro o nome de um livro recentemente lançado na Inglaterra, mas para quem quiser ler, eu vou colocar o nome aqui do livro. É um nome meio complicado, meio extenso, não vou me lembrar. Mas, fundamentalmente, o que ele diz é exatamente o que você, Adriana, acabou de dizer. As redes sociais estão criando um monte de gente depressiva na medida em que as pessoas ficam ansiosas pela próxima mensagem do Twitter, do Facebook. Ela está ansiosa em saber o que alguém vai postar e reposta para ficar esperando a outra postagem, e ela não fica olhando para si aquela vida que ela deveria estar construindo, se conhecendo, e vida que deveria estar construindo, e isso está fazendo com que as mídias sociais tenham essa, entre aspas, né, degeneração nas pessoas que ficam vivendo a mídia social pela mídia social. E a sugestão do autor é exatamente o que você falou. Ou a gente garimpa e vê aquilo que pode ser útil para si ou para alguém e trabalha em torno do que pode ser útil, ou a gente vai gastar parte da existência, parte da vida, correndo atrás das news, sejam ou não fake, mas news que não nos agregam nada. Por isso que ela só é nociva, na minha opinião, para quem não tem a sua própria bússola. Se eu sei qual é o meu plano para esse ano, aonde eu vou buscar facilitadores, experts, que me inspirem, não para eu me comparar, mas para mostrar que se ele consegue, eu consigo, se ele pode, eu posso. Qual é o passo que ele deu? E que me inspira a pensar na minha possibilidade. Aí é muito legal. Agora, as mídias sociais, elas não são nocivas por si só. Nós as tornamos nociva pelo consumo inadequado. A culpa, a responsabilidade incide sobre mim, não sobre a mídia. Ela está lá, sou eu quem escolho o tempo que eu vou ficar naquele lugar consumindo aquilo. Então, eu tenho que ter propósito na minha vida, eu tenho que ter objetivo. A nossa vida é uma só. E o recurso mais importante é o tempo. A gente tem que estar muito atento a ele. A pandemia veio mostrar que a gente nem tem garantia do amanhã. É uma roleta russa. Tem jovem que morre, tem idoso que não morre. Cada corpo é um corpo. Isso é um chamamento para a gente valorizar mais o nosso tempo.
O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, quando eu tenho um sentido de vida, um propósito, eu vou pesquisar a mídia social, que tem muito conteúdo bom, gratuito, olha que beleza. A mídia social, bem usada, ela te torna muito mais inteligente, muito melhor do que você é. A mídia social não é para vir para te adoecer, acontece que a gente não tem educação digital. Onde é que está tendo educação digital? Quem está fazendo, está liderando? A mídia, hoje, o maior poder do planeta Terra está em audiência. Hoje, quem tem audiência é o cara mais importante do planeta Terra. É o Zurich, é o cara da Tesla, os caras que têm audiência. É o Apple, quem tem seguidor. Então, olha o poder, porque sabe que tem um monte de gente que está atrás sem discernimento. E a minha palavra para você, como educadora, que ama a tua vida, meus queridos, passo número 1, defina metas e objetivos para o teu ano de 2021. Segundo, quem são os foras de série que te enchem de entusiasmo, de inspiração? Aprenda, aprenda com eles. Não é copiar, mas aprenda com quem tem experiência, com quem chegou lá. Ótimo, a mídia já serviu para cumprir 2 passos fundamentais. E a partir do momento que você entende isso, você faz do teu jeito, com autenticidade, não tem como você não dar certo, não fazer sucesso, não sentir satisfação e não ter uma vida digna. Não é verdade? Sim ou não? Conta para mim. Eu concordo e eu fico, sabe, triste, porque o tempo passa rápido e Verdade. a gente aqui viajou, falou um monte de Delícia. coisas. Eu espero, e olha, tantas coisas importantes para contribuir com a reflexão que cada um pode fazer sobre o seu mundo, a sua vida e das pessoas que cercam, né? Tentar, inclusive, ser o que eu chamo, um livro que eu escrevi chamado Seja um Agente Transformador no Mundo. Cada pessoa que está nos vendo se incorporar parte de tudo que a gente falou, começar a olhar para si, refletir, tentar se conhecer melhor e ser um agente que conduza este conceito, essa motivação para quem está à sua volta, a gente estará, talvez não resolvendo, certamente não resolvendo o problema do mundo, mas a gente estará criando pessoas mais conscientes do que elas são, o propósito que elas têm e que tipo de contribuição elas podem ter para a sociedade. E agora eu quero, Adriana, ah, a pandemia chegou aqui para fazer uma revolução na vida do mundo, em vários aspectos, né? Para mim, eu acho que foi positiva, porque ela acabou me prendendo em casa e eu acabei, por estar em casa, relendo muita coisa, muitos livros, muitos textos, encontrando coisas que eu já nem lembrava mais que existiam, fotografias antigas, enfim, coisas que me fazem não voltar ao passado de uma forma assim meia boba e infantil, não, mas revendo coisas que de alguma maneira fizeram sentido num tempo e que vale a pena mostrar para filhos, né? Mostrar para as pessoas, e isso eu acho que acabou sendo positivo. Agora, a Adriana, eu sei que criou lá eu ia falar decágulo, mas decágulo é com 10, né? Você criou com 20 dicas importantes para as pessoas atentarem agora, em função da pandemia, para agora, daqui para frente, começarem a pensar em função de tudo que aconteceu na pandemia. 20 é muito, mas será que você conseguiria me dar as 3 que você acha mais fundamentais para que as pessoas sigam e tenham um mundo pela frente em 2021 e dali para frente melhor? Sim, obrigada por perguntar. Olha, o mais importante, sempre, a pandemia ela nos dá essa oportunidade de parar. Agora a gente tem a permissão, não é? Para olhar para a gente. Estamos em casa. Primeira questão fundamental, fio da meada da vida. O que te move? O que te move?
quanto você está preparado e se sente preparado para colocar o que te move em ação. Eu estou falando devagar que é para o povo pensar, tá? E o que te impede de agir agora? A gente precisa dar sentido, porque nós estamos sentindo perda. Quando eu me concentro nesse tripé, esse tripé dignifica a tua vida, porque nós viemos para ser sal e luz no mundo. E está escrito que aproxime-se da luz para que as suas boas obras sejam conhecidas de todos. Onde estão as suas boas obras? O que te move? O que te impede de se mover? Essa é a palavra que eu deixo, Mário, de verdade. Eu acho que a gente tem que usar o tempo de uma forma muito positiva. Você falou da psicologia positiva, eu adoro a psicologia positiva. Tudo tem os dois lados. Eu aprendi a encontrar valor na dor. A minha vida nunca foi fácil. Não é o caso, a gente não foi ter uma vida marcada por coisas muito fora da curva, sofrimentos mesmo grandes. E eu só me tornei a pessoa que eu digo ainda leve, sorridente, saudável, porque eu sou uma inconformada. Toda vez que eu perco algo, eu falo, cara, o que isso está me ensinando? Não é possível ficar só com prejuízo. Não importa se alguém me traiu, não importa se foi injusto. Mas o que isso me ensina? O que eu estou vendo de mim? Nossa, eu estou muito intolerante. Pô, mas isso vai me ajudar na vida? E por que eu vou continuar assim? Então, a gente tem que olhar para a gente, porque a gente tem o mau hábito de jogar a conta para alguém. É o governo, é não sei quem, não sei o quem. Gente, mas é a tua parte. Porque quando você encontra o que te move, não importa a circunstância. Você vai fazer do limão a limonada e do lixo o luxo. Recicla. Ressignifica. Entendeu? Então, precisa achar o que te move, porque daí, meu querido, não tem para ninguém. Eu sou guerreira de batalha, de campo de guerra. Eu vou para cima. Eu sei porque seja com pandemia ou não, aquilo que lhe for possível fazer, você tem que fazer sem procrastinar. Exatamente. E aquilo que não for possível fazer, que você identificou, não dá para chorar por conta dos outros. Eu sou só humana, agora os narcisistas vão sofrer. Eu não, eu sou humana, eu reconheço que eu tenho limites. E é verdade. Eu tenho que trabalhar com a verdade. Que é outra dica que eu dou para as pessoas. Parem de querer ter razão e busquem mais a verdade. É ela que liberta. A razão é cisão. Porque para alguém... Mas existe a verdade? Existe. Ou a gente busca a interpretação da verdade que nós podemos exercer? A verdade tem duas vertentes, a absoluta e a relativa. Nós constituímos como verdade que isso é um livro, isso é uma foto. Se o livro é ruim e a foto é horrorosa, interpretação. Mas isso é uma caneta, isso é um pedaço de papel. Isso é verdade absoluta, constituída. Agora, a interpretação da verdade é subjetiva. E é isso que muitos de nós desconhecem, porque o ego vaidoso vai querer se colocar como dono da verdade. Eu sei, esse livro é muito bom, mas para mim não é. Como assim? E é isso que a gente está longe. Olha, a gente está criancinha, no jardim de infância. É daí que vem a expressão buscar a verdade dos fatos. Isso aí. E cada cabeça uma sentença. Tá bom. Adriana, como eu disse lá atrás, eu sempre faço o meu encerramento falando do sucesso, da forma como as pessoas interpretam o sucesso. Como eu já falei e repeti agora, eu vou terminar agradecendo a sua atenção, o seu carinho, deixo o encerramento para você e quero dizer aqui para todos vocês que o Instagram da Adriana está aqui anotado, façam contato, acompanhem o trabalho dela e eu também quero deixar claro que esse papo aqui, este encontro inteligente, para mim também foi um aprendizado e eu quero agradecer a tua atenção e teu carinho mais uma vez. Peço para que faça o encerramento. Eu agradeço a super oportunidade de falar de um tema que eu amo, Mário. Adorei a sua condução, com perguntas super inteligentes. Você é muito admirável. Parabenizar você por essa ação sua extraordinária, fora de série, que isso cutuca as pessoas de uma forma muito positiva. Eu vejo você também como
um semeador, um educador, tentando fazer uma transformação importante. Então, fica aqui toda a minha honra e gratidão à sua ação, ao seu público e tuas ordens para o que precisarem. E para mim, lembrando, né, que sucesso é a gente dormir a noite em paz, porque fez o nosso melhor. Esse é o meu recado para cada um. Faça o seu melhor, não significa ser perfeito. Descansa na ética de ter feito o melhor. Então, muito obrigada por me permitir hoje aqui fazer o meu melhor. Eu vou dormir em paz. Tchau, então. Até outro dia. Até o próximo Encontros Inteligentes. Vai ser um Um prazer. abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau.